Olá, turminha. É o PH, professor de matemática. Vamos lá, então. Vamos ver a correção aí dos exercícios da frente 3, módulo 2, os exercícios de radiciação. No primeiro ele pede, então, para a gente calcular o valor dessa expressão. Tá? Raiz quadrada de 8 vezes raiz de 2, mais raiz cúbica da raiz quadrada de 64, menos a raiz quadrada de 32, dividido pela raiz de 8. Bom, a gente vê aí que nenhuma das raízes tem valor exato, né? Então a gente vai ter que aplicar as propriedades para ver como é que consegue simplificar isso daí e calcular o valor da expressão, correto? Como a gente viu aí as propriedades na teoria, a brincadeira vai ficar assim. Então, primeiro, aqui onde a gente tem uma multiplicação de raízes, tá? Onde a gente tem uma multiplicação de raízes, ok? Eu posso transformar na raiz de uma multiplicação, ok? Então, daqui eu venho para cá, certo? Aqui, no segundo radical, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. A raiz de 64 é exata, então eu já posso mandar ver. Raiz de 64, 8, e mantenho a raiz cúbica aqui. E na fração, onde não tem o valor de nenhuma das duas raízes, eu faço a divisão das raízes, lembrando da propriedade, né? Divisão de raízes é a raiz da divisão. Então, vai ficar a raiz de 32 sobre 8. Passo seguinte, então, olha lá, raiz de 8 vezes raiz de 2, a gente consegue transformar em raiz de 16, ok? A raiz cúbica de 8 é 2. 32 dividido por 8 é 4. Então, nós estamos simplificando pouco a pouco aí o exercício. Vamos calculando devagarinho. Para finalizar aí, a gente faz a raiz de 16 é 4. No 2 eu não mexo, raiz de 4 é 2. E a gente termina 4 mais 2 menos 2, 4, alternativa A. Exercício 1 está fechado, tranquilinho. Bom, o segundo já é um tipo de exercício diferente, já que a gente está trabalhando com raízes cúbicas e não mais raízes quadradas, né? Quando se trata de raiz cúbica, aquele método que a gente fala para vocês, que às vezes pode utilizar, que é tentar descobrir, fazendo a conta da raiz quadrada, né, ver que número que dá aquele radicando, já não é tão prático. Então, o negócio aqui é realmente nós decompormos os números que estão no radicando. Lembrando que o radicando é o número que está embaixo do símbolo aí do radical, ok? Tá? Então, o passo seguinte é decompor os números. Está aí a decomposição em fatores primos, né? Do 250, do 16 e do 54. Às vezes os alunos perguntam assim, professor, posso começar dividindo por 5 no caso do 250? Pode, né? Mas o ideal é que você vá dividindo por fatores primos em ordem, ordenadamente. Lembra, a ordem em matemática é importante. Então, pega o primeiro número primo. Dá para dividir por 2? Divide por 2. Quando não der mais, você passa para o número seguinte. Senão, os componentes, né, os fatores que compõem o número primo vão ficar jogados. Aparece um 5, depois aparece um 2, aparece outro 5. Se você organizar em matemática, é sempre para o seu lucro, tá? Então, lá está a decomposição do 250, 250 dividido por 2 dá 125, e aí você vai dividindo por 5, 25, por 5 de novo, ok? Está aí a decomposição do 16 e a decomposição do 54. Uma outra dica que eu costumo dar sempre para os meus alunos é, quando você tiver vários números, tenta começar simplificando o número maior, né? Às vezes a gente dá um golpe de sorte aí e um dos números menores do exercício pode acontecer de aparecer na decomposição de um dos números grandes. E você ganha tempo na resolução, o que é sempre importante. Ok? Bom, então vamos lá. Tendo decomposto os números aí,
aparece já no radicando a forma decomposta, né? O 250 é 2 vezes 5 ao cubo, o 16 é 2 vezes 2 ao cubo, que é 2 à quarta, né? Mas eu já vou falar por que eu escrevi assim. E o 54 é 2 vezes 3 ao cubo. Bem, a brincadeira especial está aqui, né? Por que eu escrevi 16 como 2 vezes 2 ao cubo e não como 2 à quarta? Lembra, como a gente está trabalhando com uma raiz de índice 3, eu vou precisar juntar 3 números iguais no radicando para poder tirar 1 do radical. Como eu tenho 4, professores de português, desculpa, como eu tenho 4 números doises, eu junto 3 doises para tirar um da raiz e o outro fica sozinho, morre lá dentro da raiz. Ok? E aí a minha expressão fica assim. Eu consigo tirar um 5 do primeiro radical, consigo tirar um 2 do segundo radical e consigo tirar um 3 do terceiro radical, ficando com 5 raízes cúbicas de 2 menos 2 raízes cúbicas de 2 menos 3 raízes cúbicas de 2. Certo? E aí, agora eu posso somar. Quanto é que é a raiz cúbica de 2? Não sei. É um número qualquer. X. 5x menos 2x menos 3x não vai dar 0 x's. 5 raízes cúbicas de 2 menos 2 raízes cúbicas de 2 menos 3 raízes cúbicas de 2 vai dar 0 raízes cúbicas de 2. Ou simplesmente 0, alternativa B. Bom, no exercício 3 aqui nós temos uma situação problema e agora o enunciado gastou. Né? Ele fala de uma tal de alometria. Essa foi para intimidar. Vou ter que fazer uma pausa aqui na matemática e procurar meu amigo, o dicionário, onde ele diz que alometria é variação, aloiometria, crescimento diferenciado em intensidade ou proporção das várias partes do organismo em espécies ou raças diversas. E numa segunda acepção, medição e estudo desse crescimento. Yes, sir. Para você ter uma ideia, eu encontrei essa palavra no Michaelis. Eu encontrei essa palavra no Antônio Oais. Mas no Aurélio, que é um bom dicionário, na segunda edição não tinha, tá? Então, não entre em pânico. Quando aparecer uma palavra estranha em vestibulares, o examinador sempre fornece explicação daquilo de forma que aquilo não seja um impedimento para você resolver a questão, certo? Bom, ele diz aqui então que a alometria trata da área da superfície corporal e como ela se relaciona com a sua massa, ok? Da maneira como a fórmula estabelece aí, certo? A é a área, K é uma constante positiva e M é a massa da pessoa. Então, ele diz que a área é igual a K vezes M elevado a 2/3, ok? Bom, e fala que a pergunta é, no período que vai da infância até a maioridade, a massa de uma pessoa é multiplicada por 8, tá? Então, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Ok? Bom, então a formulinha como exercício estabelece para a gente uma relação entre a área, ok? Entre a área, a constante, que eu não sei o que é, ok? E a massa do indivíduo. Então, vamos pensar quando o indivíduo nasce, ok? Área a zero. Ok? Índice 0, a área que o indivíduo tem logo após ser recém-nascido e a massa que ele tem logo depois de nascer, certo? Bom, então, durante o período de tempo que é delimitado pelo exercício, diz que a massa da pessoa cresce 8 vezes, né? Ela é multiplicada por 8. Então, o que a gente vai fazer? Onde aparece esse M0 aqui, ok? Que é a massa do indivíduo logo após o nascimento, a massa é multiplicada por 8. Então, aquele M0 vai se transformar em 8M, ok?
a massa da pessoa, então vai ficar K vezes 8m elevado a 2/3. Ok? Bom, trabalhando com as propriedades da potenciação e da radiciação, o que a gente vai ter aqui? Todos os dois números que estão indicados aqui. Opa, a coordenação motora mandou lembranças, professor. Todos esses números que estão aqui dentro do parênteses, 8m, estão elevados ao expoente 2/3. Então, eu posso escrever os dois fatores que estão dentro do parênteses separadamente. Vai ficar o quê? 8 elevado a 2/3 e m elevado a 2/3. Ok? E aí, aquela propriedade que eu sempre falo para os alunos que é importante, né? Da conversão de potência de expoente fracionário para raiz e vice-versa. 8 elevado a 2/3 vai se transformar em raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. Ok? O K está quietinho, o M elevado a 2/3 está quietinho. Certo? Raiz cúbica de 8 ao quadrado você tem dois caminhos. Você pode fazer primeiro o 8 ao quadrado, ou você pode fazer primeiro a raiz cúbica de 8 e elevar o resultado ao quadrado, o que você preferir. De um modo geral, eu sugiro para os meus alunos que façam primeiro a radiciação, né? Porque você diminui o número. Okay? Quando você faz primeiro a potenciação, você aumenta o número, o resultado crescendo, a conta pode vir a ficar mais complicada. Ok? E aí, raiz cúbica então de 8 ao quadrado, 4. Troquei a ordem aqui, certo? Primeiro era 4 vezes o resultado daquela raiz. Eu calculei o valor da raiz. Como na multiplicação tem a propriedade comutativa, eu passo 4 para frente, fica 4 vezes K vezes M elevado a 2/3. E a gente vai lembrar do enunciado, onde fala que a área de uma pessoa é K vezes M elevado a 2/3. Ok? Ou seja, eu vou trocar tudo isso daqui, K vezes M elevado a 2/3, por A, que é o que ele diz lá no enunciado, que é o que o A vale. Ok? Então, K vezes M elevado a 2/3 é A. A área da pessoa, na maioridade, vai ser 4 vezes a área inicial, alternativa B. Ok? Mais um no bolso para a gente. E para finalizar, o exercício 4, dois exercícios de racionalização. Né? Lembrando que a racionalização é quando você tem uma raiz no denominador de uma fração, né? Uma raiz na parte de baixo. A gente não costuma deixar a raiz no denominador, na parte de baixo, não porque não dê para fazer. Né? Numa faculdade, depois você vai fazer essa conta com calculadora, tranquilo, raiz no denominador é o que mais aparece. Né? Mas quando a gente está trabalhando assim no nível do ensino médio, a gente evita de deixar a raiz no denominador, ok? Procura sempre passar, então, aquela raiz para o numerador através do processo que é conhecido como racionalização, né? Que a gente viu aí na parte teórica da aula. Bom, então, o primeiro exercício, 3 dividido por raiz de 6. Por que eu vou fazer o exercício B antes do item A? Porque é uma raiz quadrada, é mais simples, né? Se você trabalha com a raiz quadrada, a gente expande o conceito daí para depois fazer o item A, certo? Então, 3 raiz quadrada de 6. Como eu estou trabalhando com uma raiz quadrada aqui, né? Para eu poder tirar do radicando, eu preciso que eu tenha dois números iguais, né? Porque daí raiz quadrada de 6 ao quadrado vai dar 6. Certo? Só que aqui no radicando eu só tenho um 6 e eu precisaria de 2 6's, ok? Para poder tirar da raiz. Então, o meu fator racionalizante vai ser o quê? Raiz de 6 no denominador. E no número de cima, né, que é o numerador, tem que ser sempre igual. Não esqueça que o fator racionalizante é sempre igual a 1, que é um elemento neutro na multiplicação. Só que eu vou escrever 1 de um jeito mais invocado. Né? Eu vou escrever 1 como sendo raiz de 6 sobre raiz de 6. Lembrando que qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 10 dá 1. 1000 dividido por 1000 dá 1. Raiz de 6 dividido por raiz de 6 dá 1. Se eu multiplicar esta fração aqui por 1, o resultado dela não muda. Mas como eu escrevo 1 desse jeito especial aqui, setinha,
Como eu escrevo 1 desse jeito especial, eu vou conseguir o meu objetivo, que é, no numerador, eu fico com 3 raízes de 6. No numerador não importa o que acontecer, né? Eu quero resolver o problema aqui na parte de baixo. E raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar raiz de 6 ao quadrado. Veja, agora que eu tenho raiz de 6 ao quadrado, eu consigo extrair o número do radical, certo? Raiz de 6 ao quadrado vai ficar 6. Então, eu tenho 3 raízes de 6 sobre 6. Não esquece de arrematar o exercício. 3 e 6 eu posso simplificar os dois números por 3, tendo como resultado final raiz de 6 sobre 2. Ok? E agora nós vamos então para o item A, tá? Onde a gente trata com uma raiz não mais de índice 2, mas de índice 7, ok? No índice A, então, eu tenho 3 sobre raiz sétima de 2 elevado à quinta. Bom, se a gente tem uma raiz sétima, quer dizer que eu vou precisar o quê? Eu vou precisar de 7 números iguais no radicando para poder tirar uma base de lá de dentro do radicando, ok? Só que quantos doises eu tenho aí? Gente, vou repetir, em português numeral não tem plural, tá? É só para ficar de um jeito assim mais para você pegar a ideia, tá? Eu tenho 5 doises, ok? Eu tenho 5 doises. Para eu tirar de uma raiz sétima, eu precisaria de 7 doises. Então, quantos doises estão faltando? Estão faltando 2 doises. Ou seja, o meu fator racionalizante vai ter que ser uma raiz sétima, ok? Porque se não for raiz sétima, eu não posso multiplicar pela outra raiz, que também é sétima, ok? De 2 elevado ao quadrado, que são os 2 doises que estão faltando para que eu complete com os outros 5 doises que eu tenho na primeira raiz, para que eu complete os 7 doises que eu preciso ter no radicando para poder tirar da raiz, certo? E aí, a hora que a gente faz a multiplicação, 3 raiz sétima de 2 ao quadrado. É isso mesmo, 3 raiz sétima de 2 ao quadrado. E raiz sétima de 2 à quinta vezes raiz sétima de 2 ao quadrado. 5 doises no primeiro radical. 2 doises no segundo radical, eu vou ficar com 7 doises. Raiz sétima de 2 à sétima, consigo tirar o 2 do radical, ficando com o resultado final, 3 raiz sétima de 4. Lembra, recomendação de sempre, quando a potência for pequenininha, quando não for um número abusivo de você fazer o cálculo, faça o cálculo. Resposta final, 3 raiz sétima de 4 sobre 2. Ok? E com isso a gente conclui aí essa primeira aula de raiz, radiciação e propriedades. Ok? Gente, mantenha o pique, vamos estudando. Logo, logo a gente posta outra aula aí para vocês. Um beijo. Pessoal, só um toque aí para vocês, né? Eu já tinha encerrado, não vou gravar o módulo todo de novo, né? Mas no finzinho, quando eu falo para você que todo número dividido por ele mesmo dá 1, não esqueça da exceção. 0 dividido por 0, indeterminado, não posso fazer, ok? Então, aí onde na resolução do exercício 4, o item B, eu digo que o fator racionalizante, qualquer número dividido por ele mesmo, é evidente, e a gente exclui esse caso do 0 dividido por 0, ok? É isso aí, galera. Estuda, fica em casa, hein? Beijo.